Um bom dia a todos. Nós continuamos aqui com os nossos vídeos, né? A respeito agora do tema do atendimento fraterno. E a gente fala um pouco hoje sobre o perfil dos atendidos. É claro que esse perfil é apenas uma pálida ideia e informação, né, desse atendido, porque existe aí um leque, uma gama enorme de situações, né? Mas aqui, esse material que a gente utiliza é um livro, né? Que é uma psicografia do Divaldo e com Manuel Filomeno de Miranda. E aqui ele dá mais ou menos um norte, né? Para a gente ter uma ideia na hora que você vai conversar com o atendido, aí no caso. E ele fala que é muito importante que a gente lembre, né? Esteja alerta com as diferentes personalidades e, claro, os diversos problemas que surgem, né? E ele cita aqui alguns exemplos, a título só para entendimento. Por exemplo, o desesperado. A pessoa que procura o centro em estado de desespero tem que ser acudido a qualquer momento. Em primeiro lugar, procura-se acalmá-la, envolvendo-a, né, com palavras de conforto, transmitindo-lhe a confiança, né, com carinho. E na maioria das vezes, essa pessoa está até sem condições para ouvir instruções mais objetivas. Portanto, o melhor será encaminhá-la, né, ao passe para, num segundo momento, entrar com as conversas instrutivas e de orientação. É claro que naquele momento né, a atitude mais adequada é acerená-la, né, trazer calma para ela através ali do passe, levar ela à consciência da respiração que às vezes está ofegante, às vezes está cortada, aquela respiração cortada, então pela metade que a gente fala, né? Pela ansiedade, pelo desespero. Então, primeiro passo é serenar essa pessoa. E esse desespero dele pode ser oriundo aí das mais diversas causas, mas todo o fundamento dele se baseia na falta de fé, na falta de confiança, né? No futuro. Então a pessoa se desespera porque ela não está encontrando saída para o seu problema. O sentido de perda lhe traz a sensação de que tudo está acabado. Então, através da segura orientação da doutrina espírita, temos que incutir lentamente, né, no indivíduo a confiança em Deus, resgatar essa confiança e na sua justiça, tirando-o, né, dessa situação de desespero. E com o tempo e com o auxílio dos amigos espirituais, ele vai reencontrar, né, o equilíbrio. Tem também o desanimado, aquele que não encontra sentido em sua vida. Ele não tem ânimo para o trabalho, na maioria das vezes se isola do convívio social e familiar. E frequentemente ele tem depressão profunda, pensamentos que se relacionam então aí com a morte. Então é necessário ter muita cautela com a orientação doutrinária e ter sempre o cuidado de encaminhá-lo, né, encaminhar o caso também ao médico terreno para ver se ele está fazendo algum tratamento, né, para que seja avaliada a necessidade do uso até de medicações por possíveis enfermidades físicas que possam estar instaladas aí no seu organismo. Não receitar absolutamente nada, nós já falamos anteriormente, né, apenas aventar essa possibilidade dele ser aí, passar por uma consulta médica, de um médico, né, habilitado terreno. E, assim, se possível, envolver a família nessa orientação, mostrando os riscos, né, que corre o doente de enveredar-se realmente pelo caminho do desequilíbrio. Explicar através do diálogo fraterno
e convincente a necessidade da sua moralização pela prática da religiosidade, da moral e organização da própria vida. Temos também o descrente. O descrente é aquele que já inicia sua conversa dizendo que foi trazido por sua família ou por amigos até ali, mas que não acredita em nada. Então, na maioria das vezes, ele quer ser convencido de alguma coisa ou espera aí que seus problemas sejam resolvidos por outros. Ele tenta fazer parecer que não está muito interessado na ajuda oferecida pela casa ali, pelo atendimento, né? E nestes casos, deixar claro que ele só será auxiliado se ele quiser e que terá que se esforçar para isso. Então, evitar atitudes paternalistas com ele, tipo ficar passando a mãozinha na cabeça, né? Ou seja, alimentando aquele estado dele. Muitas vezes, a ação mais enérgica do entrevistador faz com que o indivíduo mude sua postura perante a vida. Então, mostrar, inclusive, as desvantagens da descrença e os benefícios que poderia ter se ele reverter esse quadro. Temos também aquele atendido fanático. Ele é muito encontrado entre espíritas que supõem resolver seus problemas com a ação dos espíritos superiores, vejam bem, e sem se esforçarem para vencer as próprias dificuldades. Então, geralmente, eles não aceitam interferências de terceiros em suas convicções e, nos casos de doenças orgânicas, chegam a desprezar o tratamento da medicina terrena. Então, eles acham que por trabalharem, vejam bem, no centro espírita, os irmãos espirituais estão a postos para ajudá-los a resolver os seus problemas. E é muito delicada, no caso, a abordagem desse tipo de personalidade, porque trata-se, na verdade, de pessoas equivocadas quanto ao papel do espiritismo na vida do homem. Porque o espiritismo, a gente vê então esse tipo de personalidade é muito encontrada nos meios, né, nos trabalhadores, porque eles acham que eles são mais ilesos, né, passam mais ilesos do que os outros. E na verdade, somos todos passíveis de problemas. Nós estamos em processo evolutivo, então não tem ninguém que está acima de qualquer coisa. Todos nós, né, podemos. E todos nós, com certeza, temos os nossos problemas. Então, mas esses irmãos, eles acreditam que a espiritualidade vai resolver o problema para eles. E não vai, a gente sabe que não é assim. A função, o papel do espiritismo é conscientização do homem de que o poder está na mão dele, o poder interno, de resolver a sua vida, de mudar a sua vida, de ser feliz, enfim, uma série de coisas que o espiritismo traz à consciência de cada um. Então, temos também o médium, né? Esse tipo de assistido já vem com diagnóstico de sua mediunidade. Acha que a mediunidade é a causa de sua perturbação. Então, verificar através da própria entrevista onde e como exerce ou exerceu o seu trabalho, né, mediúnico aí de intercâmbio. A atividade mediúnica inadequada pode gerar perturbações no psiquismo das pessoas, sim. Por exemplo, muitas pessoas fazem atendimento mediúnico em casa. Então, ela fica muito à mercê de energias desequilibradas, né, num ambiente onde ele levanta, ele alimenta, ele convive, ele dorme. Então, ele cria ali uma energia malsã e fica em contato com ela o tempo todo. Isso vai afetar o seu equipo físico, com certeza. Então, nunca encaminhar o paciente para sessões práticas de espiritismo antes de submetê-lo a um tratamento, mesmo que o paciente já tenha tido orientação kardeciana. Não é porque ele é um médium ali que ele já tem que ser remetido, enviado, encaminhado imediatamente para um grupo de trabalho. Não, ele tem que passar pelo tratamento, pelo atendimento,
por uma palestra, por uma fluidoterapia, porque ele está desarmônico. Então, o atendente não pode encaminhar uma pessoa desarmonizada só porque ela é médium. Ela está ali porque ela precisa de amparo e socorro naquele momento. Temos também aquele que busca o atendimento porque perdeu um ente querido. Geralmente procuram o centro, né, conformados pela perda de alguém da família com o objetivo de conseguir notícias desse ente querido. Confortá-lo, então, com a ajuda das ferramentas da doutrina espírita e pode-se, inclusive, anotar o nome do desencarnado para fazer preces por ele ou verificar na sessão prática como está a sua situação, se houver, né, permissão, se houver necessidade, se houver possibilidades. Então, nunca, absolutamente nunca, prometer que ele vai receber uma psicografia, uma informação, né, do mundo espiritual, daquele parente, daquele ser que ele tanto amava e que ele quer notícias. Então, porque se promete mensagens mediúnicas, pode gerar uma expectativa nesse atendido, até na própria família, e nem sempre tal coisa é possível. Nós sabemos que não depende da nossa vontade, depende das condições em que se encontra o desencarnado, né? E a permissão que ele terá ou não para enviar uma informação, uma mensagem. Então, as conversas em torno da imortalidade da alma trazem grande conforto espiritual, bem como, no caso, a sugestão da leitura de livros adequados para o caso. O convívio na casa, no contato com a doutrina, com o tempo fará a pessoa compreender mais e sofrer menos, né? Compreender esse processo natural que todos nós passamos. Então, temos também aquele perfil que quer resolver problemas dos outros. Geralmente são pais aflitos, são cônjuges, tentando fazer qualquer coisa para salvar determinada situação de desequilíbrio instalada nas suas vidas. Não raro querem se submeter a tratamento no lugar do necessitado, na desesperada tentativa de ajudá-lo, pois de maneira geral são pessoas refratárias a procurar ajuda. Aquela pessoa que busca a casa, busca o atendimento, busca um socorro, mas para alguém, para um filho, para o marido, para a esposa, para o pai, para a mãe, enfim. Por que buscam? Porque são pessoas refratárias que não querem, não acreditam, não despertaram aquela possibilidade interna de buscar esse socorro. Ou porque não acreditam, não querem, enfim, não querem se expor, tem uma série de razões. Então, essa pessoa, esse perfil busca a casa. Aí quer tomar paz pela pessoa, aí quer fazer o evangelho pela pessoa. Nós precisamos ter em mente, mais uma vez eu vou repetir, ninguém muda a vida de ninguém, se o outro não quiser. Eu posso aconselhar, estou aqui fazendo um vídeo, eu posso estar aqui falando de algo muito importante que vai ajudar a pessoa a evoluir, mas ela só vai evoluir se ela ouvir, absorver, acreditar, analisar, passar pelo seu critério e seguir. Então, a gente não muda a vida do outro, se ele não quiser. Temos também o sábio, né? O atendido sábio, aquele que busca auxílio na casa espírita, mas acha-se muito sábio, muito culto e muito inteligente e não se sente à vontade submetendo-se à orientação de alguém que ele julga ser inferior a ele. Então, através da conversa, ele quer mostrar-se superior e se o entrevistado não for suficientemente experiente, ele pode monopolizar o diálogo, tornando infrutífero o trabalho de esclarecimento. Então é importante agir com tato, demonstrando aí que todos temos muito a aprender nessa escola da vida, né? Então, nos casos em que o entrevistado demonstrar, né, que quer duelar no campo das ideias, deve-se ter a sutileza de desviar sua intenção, fazendo-o ver que aquele não é o momento e o local apropriado para disputas. Jamais, então, esquecer que se está diante de pessoa em desequilíbrio. Mostrar que a casa espírita e o espiritismo
eles estão ali para ajudá-lo. E se tiver humildade para se colocar como necessitado da alma. Então, não criar contendas, conflito com o atendido, disputar ideias, querer enfiar na cabeça dele, né, que ele está desequilibrado, que ele está precisando. Não. Então, tem que ter muito tato para lidar com essas pessoas. Temos também um pessimista, que pode necessitar aí de psicoterapia e ele tem que estar atentos a esses fatos, né, para encaminhá-lo a profissionais da área se for necessário. Profissionais habilitados, né, acadêmicos nas áreas. Com o estabelecimento da ajuda espiritual, sua atitude mental poderá se modificar, então, facilitando a compreensão das instruções a ele oferecidas, através das palestras, conversas periódicas, as salas de entrevistas, leituras, né? Então, a pessoa vai se reequilibrando e vai tomando consciência do seu estado. Nós temos também aqui o portador de doença orgânica, que normalmente pessoas que procuram a casa com problema orgânico pensam em encontrar ali a cura da sua doença, pois acha que vai ser operado, né, todo aquele atendimento, né, esperançoso. É bom que seja informado que a etiologia das doenças podem ser de ordem externa, né, de fora para dentro, e pode ser interna. As externas são aquelas, é claro, que provêm do meio onde vivemos, né, e circunstâncias da própria matéria que constitui o nosso organismo. E as internas, quando são oriundas do corpo espiritual e constituem-se em consequências de condutas e posicionamentos inadequados de outras circunstâncias, de outras vidas, né, de outras experiências. Então é importante certificar-se se o paciente está em assistência médica e jamais se deve suspender aí no caso o uso de medicamentos. Encaminhar para tratamento adequado na casa espírita. Então ver qual o grupo, né, de atendimento, de cura, que vai poder ajudar essa pessoa, sem promessas de cura definitiva, né? Isso é uma ilusão e isso é desrespeitoso com a pessoa. Então, e pode denegrir a imagem da casa, lembrando, porque a pessoa vai naquela esperança, naquela crença que vai ser curado. E a gente, como atendente, nem sempre nós não sabemos os compromissos da pessoa, espiritualmente falando, energeticamente falando. Então, como eu posso prometer algo, né, se eu não tenho meu conhecimento não chega além daquele limite ali. Nós não temos uma bola de cristal. Então, tudo é feito dentro dos limites e das possibilidades dos atendentes, da casa, aí, com o amparo da espiritualidade. Correto? Uma outra coisa também, nós temos aqui o portador de doença grave, né, que são pessoas que vêm à casa trazida por seus familiares em estado de desespero por portarem então doenças graves e crônicas muitas vezes. Então, e vem com essa esperança da cura. Então, não prometer curas milagrosas, né, mas a ajuda que a doutrina espírita traz é fundamental para a superação da prova que o paciente está submetido, né? Então, a fluidoterapia e a orientação sobre a origem dos males ajudará o enfermo no processo de conscientização e, quem sabe, da cura, né, propriamente dita. Prescrever assistência espiritual e deixar claro, no caso, que o tratamento espírita é um auxiliar da medicina terrena. Então, não podemos transferir tudo para a espiritualidade, né? Nós estamos na matéria e precisamos de tratamento da matéria, médicos, remédios, né? Exercícios, enfim, boa alimentação. Então, ali vai se ver o que é necessário, né? Que a pessoa precisa e ajudá-la a compreender essa necessidade de mudança de comportamentos e nunca interferir no tratamento que ela já
vem fazendo. Então, é isso por hoje. Vamos voltar, né, rápido para dar continuidade aí ao nosso estudo. São temas que visando, né, auxiliar os grupos de trabalho, apenas como se fosse uma reciclagem, que pode, cada tema disso tudo pode ser desdobrado mais para frente, né, trazendo mais informações. Mas aqui a gente está pegando a base para alavancar, né, um início já de trabalho.